Eu estou aqui na UESP há 5 anos e as coisas não eram assim quando eu cheguei. Mas eu acho que os grupos de pesquisa, os professores têm movimentado a discussão aqui dentro da UESP. Eu acho isso muito legal, não é? E, bem, eu queria falar um pouquinho do formato dos nossos encontros aqui, não é? A gente não está fazendo nada de novo do que a gente faz no laboratório, no Labedisco, que é o laboratório que eu coordeno aqui na UESP. A gente sempre tem uma gama de textos com as datas e a gente apresenta os textos e discute, né? A diferença da de hoje, não é que tem esse ritual, que parece que é um evento, que é um encontro, parece que é maior, com pessoas que a gente também não conhece, não é? Então isso é uma coisa bastante legal. Isso também motiva a gente a pensar e repensar os nossos textos, não é? Os textos que a gente está vendo aqui, a gente já discutiu em alguns momentos. A maior parte deles eu já discuti no curso de cinema, na disciplina que eu dei o semestre passado, não é? Mas ainda assim, eu quero reforçar a discussão desses textos. Primeiro eu pensei nos trabalhos que eu desenvolvo no laboratório, junto com os meus orientandos. E depois na possibilidade de abrir para que esses textos possam ajudar a pensar os trabalhos de quem está desenvolvendo alguma pesquisa ou se interessa em desenvolver alguma pesquisa, não é? Então, na verdade, apesar do ritual, não é, a ideia é bastante informal, não é, e clássica, não é? A gente vai apresentar o texto, não é? Hoje quem vai apresentar o texto é o Vitor, é o meu orientando do mestrado em linguística. E em que consiste uma apresentação de texto? Não é? Geralmente a gente toma os pontos principais e as falas do autor. Não é? E aí tem uma coisa que me incomoda um pouco, porque a gente fala assim, eu vou repetir o que o autor disse. No nosso caso, a gente vai repetir o que o Foucault disse. Inclusive eu falo isso no vídeo de apresentação e divulgação, que a gente não vai só repetir o que o Foucault disse. Mas ainda eu poderia dizer, a gente não vai só repetir, mas a gente não vai repetir porque é impossível repetir o que um autor disse. É impossível repetir o que o Foucault disse. A gente vai usar as palavras dele, não é? Mas à medida que a gente selecionou determinada parte do texto, não é? Que a gente fez determinado encadeamento, já não é mais o texto do Foucault. Então, é impossível para a gente repetir o que o outro disse, porque eu vou estar repetindo num outro momento, num outro lugar de enunciação, para um outro público, numa outra época. Então, o que o Foucault disse, ele falou e está no livro, ou quando ele disse, quando ele falou, não é? Então, isso é uma coisa, eu acho que não estou dizendo nada de novo, não é? Mas é uma coisa com a qual a gente precisa quebrar, não é? Porque, segundo tal autor, isso está em todos os nossos trabalhos, não é? Abriu qualquer TCC, qualquer artigo, qualquer dissertação ou tese, segundo fulano de tal. Gente, isso é uma enganação acadêmica e científica, porque eu não posso tomar o que o autor falou, mas tem algo sim que eu posso e devo fazer, que é essa nossa proposta aqui, e eu acho que a gente precisa começar a pensar os autores que a gente usa a partir dessa ideia. O autor disse alguma coisa que me tocou, e eu vou pensar a partir do que ele falou para o meu trabalho. Então, à medida que eu faço a seleção de um extrato ou de uma citação, já não é mais o que ele disse, é o que eu estou dizendo. Só que a gente tem uma hipocrisia no discurso científico, da qual a gente não pode abrir mão, infelizmente, nesse momento da nossa história acadêmica, em 2011, 12, né, na UESP, no Brasil, não é? Que é continuar dizendo que foi o autor que disse. Mas quando eu faço a seleção de uma única frase, uma única palavra, quem está dizendo já sou eu. Eu marcado pela autoridade, pela alteridade do autor que está falando. Não é? Então, eu já estou construindo o meu texto, a partir do momento que eu uso a fala do outro. Então, meu texto não significa eu. Isso é construído em conjunto, com a fala do outro, deslocada para esse momento. Não é? Então, dizer realmente o que um autor disse, ou dizer realmente o que o Foucault falou,
sinto muito, eu não tenho condições de fazer esse tipo de reprodução, não é? Tem professores, pesquisadores que conseguem, eu acho até muito legal, mas eu acho que da maneira como eu compreendo o que é ler um autor, não é por esse viés, né? Então essa é uma coisa, não é? Que me incomoda inclusive quando eu fui gravar o vídeo de divulgação, né? A outra coisa é que eu não sei realmente como vai funcionar essa dinâmica que eu estou propondo, porque a gente está acostumado a fazer isso, esse tipo de proposta, apresentar um texto e discutir em petit comitê, não é? Às vezes até a gente tem bastante gente no labedismo, a gente chega a ter 10, 15 pessoas, né? Fica todo mundo abarrotado no nosso espaço pequenininho lá, mas não hoje, como a gente tem aqui já quase 40 pessoas, não é? Mas eu acho que é para isso que serve a universidade. Então eu gostaria de fazer essa tentativa junto com vocês, né? Eu espero que ela seja frutuosa e que a gente consiga, não é? Ouvir quem tem o que vocês têm a dizer, a gente falar o que a gente pensa das coisas, do que o Foucault falou, não é? Então, na verdade, o que eu chamo de debate, porque eu estou lá como debatedor, é que a gente possa falar, né? Como vocês estão recebendo essas coisas, a leitura do texto, não é? Que é importante que se faça a leitura para que a gente tenha essa discussão. Não vou dar nota, não vou fazer marquinha a ninguém, mas tanto é que eu faço o possível para deixar os textos online, para que todo mundo tenha acesso, não é? Acho que vocês viram, é só clicar em cima da bibliografia que se consegue baixar o texto, não é? Bem, enfim, então a gente vai construir essa ideia que eu tive, não é? Que eu tive, isso já acontecia, mas em uma maior escala do que acontecia, eu estou contando com vocês para que isso possa acontecer, não é? Porque a minha ideia não é que eu venha aqui para responder perguntas, porque eu tenho perguntas, não é? Eu não posso dar respostas, mas a gente pode pensar, pode se ouvir, eu acho isso bastante importante. Vamos ver se isso vai acontecer, não é? Isso depende da gente enquanto um grupo grande. Bom, o texto que a gente vai ver hoje chama Formação dos Conceitos. É um texto pequeno, de no máximo umas 6 páginas, do livro Arqueologia do Saber, não é? A gente precisa pensar primeiro na arqueologia do saber, que é onde esse texto aparece, não é? A arqueologia do saber, ela foi escrita por Foucault em 1969, não é? Mas ela é dentro de um contexto bastante turbulento, eu diria, acadêmico, não é? O Foucault ele foi cobrado num determinado momento, que as pessoas queriam saber, mas como que você escreve as coisas que você escreve? O que você toma como parâmetro, não é? E o que você toma como método para pensar e para criar um regime de um discurso sobre as coisas das quais você fala? E que coisas eram essas que o Foucault fala? É melhor falar isso daqui? Se eu estou falando muito perto. Tem que virar pro lado de lá. Não é. É o microfone. É o microfone até É o microfone que é horrível. Mas começou agora, já estava antes. Não tá agora. Não. Não. Vou tentar falar assim, tentar esforçar. Bem, então, o que era que o Foucault escrevia, que as pessoas queriam saber de que maneira ele tinha arrumado aquilo, não é? Antes de 69, nos anos 50, ele já escreveu um livro que se chamou Psicologia e Doença Mental. Foi o primeiro, que depois foi dar origem a todo o trabalho do livro A História da Loucura. E depois ele escreve As Palavras e as Coisas. As Palavras e as Coisas tem um texto do Paul Veyne, que é um historiador, que se chama Esse Livro Vende como Pãezinhos, não é? Então, eu fico pensando como um livro, como As Palavras e as Coisas do Foucault, podia vender que nem pãozinho, não é? As pessoas deviam comprar que nem caras na banca, porque apareceu alguém pelado, não é? Então é muito legal que nos anos 60 tinha um livro, né, que fazia as pessoas comprarem, como hoje a gente compraria uma revista querendo descobrir ou ver a intimidade de uma grande celebridade, não é? Então os livros que precederam esse da arqueologia foram esses 3 livros. Na verdade esse boom aconteceu mesmo por causa das palavras e as coisas, não é?
os intelectuais franceses da época perguntavam: ah, então, Michel Foucault, o que fez você escrever e pensar e ordenar as coisas daquele jeito? Então ele escreveu Arqueologia do Saber para dizer: o meu método é o método arqueológico, não é? E a própria ideia da arqueologia, né, escavar para encontrar o conhecimento, não é? É uma arqueologia do saber, escavar para encontrar o saber, não é? E a gente vai ver o que é esse escavar hoje a partir do texto da formação dos conceitos. O que eu tenho que escavar? Quais são os métodos, quais são as linhas para eu chegar num determinado lugar de conhecimento? Bem, então, eu acho que essas são questões importantes, né? A gente pensar que o livro faz parte de um conjunto de uma obra que suscitou uma grande repercussão de intelectuais que pensavam, que escreviam, viviam politicamente, inclusive, por isso o destaque também dessa discussão, não é? E a outra coisa é a gente pensar dentro do próprio livro, não é? Esse pequeno capítulo dentro do livro, ele aparece junto com outros subitens, como, por exemplo, a formação das estratégias, a formação dos objetos, a formação dos conceitos. Talvez Oi? A formação das modalidades enunciativas. E está dentro de um capítulo que se chama Regularidades Discursivas. Então, esse capítulo de formação dos conceitos essenciais está dentro do capítulo que se chama Regularidades Discursivas. O que é uma regularidade discursiva? Não é? Tem que falar muito para explicar. Mas vamos pensar só na palavra regularidade, não é? Regularidade é aquilo que se repete em várias instâncias, em vários lugares. Então, a gente vai ver que o que o Foucault vai falar aí na formação dos conceitos, ele vai mostrar para a gente como que a gente vai ver que as coisas estão se montando e se repetindo. Não é? Obviamente, o que ele está preocupado em dizer é o que se repete em termos de discurso. Não é? Agora, isso é uma outra questão um pouco mais ampla, mas a qual a gente não consegue fugir quando a gente for ver a questão da formação dos conceitos. Não é? Então, só queria situar, não é? A obra dentro do conjunto do Michel Foucault e dentro do pensamento dos anos 60 na França, não é? E a relação desse próprio capítulo dentro da arqueologia, tá bem? Então a gente vai ouvir o Vitor aí com a apresentação e depois a gente conversa sobre a recepção da leitura de vocês em casa, da apresentação do Vitor. A formação dos conceitos é um texto de Foucault que vai estar na arqueologia e ele vem logo após um momento onde ele já pensou a formação dos objetos e também já pensou os tipos de enunciação. Então, quando pensamos na formação dos conceitos, ele inaugura a sua discussão reconhecendo a possibilidade da existência de coerência na família de conceitos delineada já nas obras de Linneu, Ricardo e até mesmo na gramática de Port Royal. Mas não é preciso ser nenhum grande conhecedor da obra Foucaultiana para perceber que, mesmo numa leitura inicial, que esse pesquisador ele é um mestre em problematizar sempre, alinhavando questões no mesmo fio, como é possível percebermos algumas já no início do texto, a saber, como ele lá coloca, será preciso abandonar essa dispersão à aparência de sua desordem, ver aí uma sequência de sistemas conceituais, tendo cada um sua organização própria e se articulando somente, seja com a permanência dos problemas, seja com a continuidade da tradição, seja com o mecanismo das influências. Não se poderia encontrar uma lei que desse conta da emergência sucessiva ou simultânea de conceitos discordantes? Não se pode encontrar entre eles um sistema de ocorrência que não seja uma sistematicidade lógica? Cada vez que eu me deparo com um texto de Foucault, em qualquer uma das minhas leituras, eu sempre procuro justamente fazer o recorte de onde estão essas perguntas, onde estão essas inquietações que ele logo nos lança, para a partir dali eu realmente começar a pensar, começar a seguir as arestas que o texto vai me oferecendo para que eu possa criar uma resposta a partir daquilo que ele me oferece.
Então, partindo dessas inquietações, Foucault nos diz que antes de querer repor os conceitos em um edifício dedutivo virtual, e isso eu tomo as palavras dele, precisamos descrever a organização do campo de enunciados em que aparecem e circulam. Já aqui, creio que podemos estabelecer uma palavra que irá acompanhar todo o nosso percurso nessa nossa discussão. Então, logo nós estamos falando da descrição. Então, essa é a primeira palavra-chave que eu já recorto desse texto dele. Então, descrever essa organização do campo de enunciados exige-nos certa atenção para alguns aspectos bem importantes, conforme pontua Foucault. Ele vai nos dizer que é preciso entendermos que essa organização compreende, inicialmente, formas de sucessão, e entre elas as diversas disposições das séries enunciativas, os diversos tipos de correlação dos enunciados, os diversos esquemas retóricos segundo os quais se podem combinar grupos enunciados. Então, para exemplificar, ele põe em evidência o caso da história natural na época clássica, ressaltando que essa não se serve dos mesmos conceitos do século XVI, comentando que alguns daqueles considerados antigos mudam de utilização, outros aparecem da mesma forma que outros só poderão ser formados mais tarde. Isso eu estou falando de conceitos. No entanto, fica fortemente marcado por Foucault, no que concerne a história natural, é que o que foi modificado no século XVII, que vai regulamentar o aparecimento e a recorrência dos conceitos nessa instância. E aí eu trago uma citação dele que diz o seguinte: é a disposição geral dos enunciados e sua seriação em conjuntos determinados. É a maneira de transcrever o que se observa e de reconstituir no fio dos enunciados um percurso perceptivo. É a relação e o jogo de subordinações entre descrever, articular em traços distintivos, caracterizar e classificar. É a posição recíproca das observações particulares e dos princípios gerais. É o sistema de dependência entre o que se aprendeu, o que se viu, o que se deduz, o que se admite como provável, o que se postula. Então, dessa feita, o que Foucault procura deixar claro até aqui acerca da história natural, que é o exemplo que ele utiliza, é que nos séculos XVII e XVIII, essa instância constitui um conjunto de regras para dispor em série enunciados, um conjunto obrigatório de esquemas de dependências, de ordem e de sucessões em que se distribuem os elementos recorrentes, que podem valer como conceitos, logo rompendo com a ideia de que seria apenas uma forma de conhecimento, que deu novos contornos para alguns conceitos, ou mesmo inaugurou outros. Então, até aqui, pensamos as formas de sucessão compreendidas pelo campo enunciativo, mas Foucault também vai deixar claro que a configuração desse campo também compreende formas de coexistência. E tais formas delineiam um campo de presença, cujas relações instauradas podem ser da ordem da verificação experimental, da validade lógica, da repetição pura e simples, da aceitação justificada pela tradição e pela autoridade, do comentário, da busca das significações ocultas, da análise do erro. E aqui estamos entendendo por campo de presença todos os enunciados já formulados em outros lugares e momentos históricos e que são retomados em um discurso como verdade admitida ou como descrição, ou mesmo aqueles que são criticados, debatidos e julgados, ou até mesmo aqueles que são excluídos. E em contrapartida ao campo de presença, ele nos mostra também a incidência de um campo de concomitância. Foucault retoma um exemplo da história natural e afirma que o campo de concomitância desse domínio, na época de Linneu, se define por um certo número de relações com outros domínios, como a cosmologia, a história da Terra, a filosofia, entre outros, sendo que todas essas relações colocam esse campo em oposição ao discurso dos naturalistas do século XVI e dos biólogos do século XIX. Assim, estamos tomando por campo de concomitância os enunciados de domínios de objetos distintos, que mesmo na diversidade dos tipos de discursos a que pertencem, acabam atuando entre aqueles enunciados estudados pelas mais diversas razões. E por último, o campo enunciativo compreende o que Foucault vai chamar de domínio de memória. E aí, domínio de memória, ele vai dizer que trata-se dos enunciados
que não são mais nem admitidos nem discutidos, que não definem mais, consequentemente, nenhum corpo de verdades, nenhum domínio de validade, mas em relação aos quais se estabelecem laços de filiação, gênese, transformação, continuidade e descontinuidade histórica. Pensando o campo de memória da história natural, mais uma vez retomando o exemplo que ele vem trazendo até aqui, o nosso pensador julga uma certa pobreza se pensarmos ao mesmo tempo o campo de memória da biologia do século XIX, que é tão amplo e cumulativo. E aí, no meio da minha leitura do texto, eu acabo me inquietando e lançando uma pergunta ao próprio texto. Eu penso assim: essa amplitude de um campo de memória, de um determinado domínio, quando ele faz essa comparação, falando que o campo de memória da história natural, na visão dele, é menos cumulativo do que o campo de memória da biologia do século XIX, aí eu pensei, essa amplitude de um campo de memória de um determinado domínio com relação a outro não seria em virtude da episteme da época? Não sei. Na verdade, eu não sei nem se o que eu realmente quis perguntar ficou bem materializado linguisticamente nessa pergunta. Então, logo continue aqui. E no terceiro item, Foucault salienta que, ainda para descrevermos a organização do campo enunciativo e diante do que já temos até aqui, é possível definir os procedimentos de intervenção que podem ser legitimamente aplicados aos enunciados, mas ligeiramente faz uma ressalva. Os procedimentos que apresenta não constituem os mesmos para todas as formações discursivas. Aqui eu acabei não deixando, mas é disso que eu estou falando até então. E aí, os mesmos para todas as formações discursivas. E aí eu abro aspas aqui acerca dessa categoria tão comum aos nossos ouvidos quando lemos Foucault, mas tão difícil de entender que é formação discursiva, né, e deixa essa problematização de fato para o momento em que a palavra for dada a todos após essa apresentação, para que possamos juntos pensá-la de uma maneira mais profícua. E voltando aos procedimentos de intervenção, Foucault nos diz que eles podem aparecer. Aí eu coloquei esse meio que na íntegra aqui, nos slides, esses procedimentos de intervenção, porque de repente tem todos ler, então vai ficar um pouco mais claro. Então, ele vai colocar que, nos diz que eles podem aparecer, esses procedimentos de intervenção eles podem aparecer nas técnicas de reescrita, como, por exemplo, as que permitiram aos naturalistas do período clássico reescrever descrições lineares em quadros classificatórios que não têm as mesmas leis nem a mesma configuração das listas e dos grupos de parentesco estabelecidos na Idade Média ou durante o Renascimento, métodos de transcrição dos enunciados, né, que são articulados na língua natural segundo uma língua mais ou menos formalizada e artificial. Aí que também pode aparecer os modos de tradução dos enunciados quantitativos em formulações qualitativas e vice-versa, relacionamento das medidas e descrições puramente perceptivas. Também pode se fazer presente nos meios utilizados para aumentar a aproximação dos enunciados e refinar sua exatidão, ou mesmo a maneira pela qual se delimita novamente, por extensão ou restrição, o domínio de validade dos enunciados. Aí ele ainda coloca que eles podem estar presentes na maneira pela qual se transfere um tipo de enunciado de um campo de aplicação a outro, os métodos de sistematização de proposições que já existem por terem sido formuladas anteriormente, mas em separado. E aí, por último, aparece esse último, que assim, na verdade, redistribuição não está marcada em itálico como a anterior estava, mas assim, eu acho que por lógica ela acabaria sendo também os métodos de redistribuição de enunciados já ligados uns aos outros, mas que são recompostos em um novo conjunto sistemático. Então, Foucault reconhece a heterogeneidade dos elementos que propõe analisar. No entanto, estabelece um limite ao dizer que o que pertence propriamente a uma formação discursiva e o que permite delimitar o grupo de conceitos, embora discordantes que eles são específicos, é a maneira pela qual esses diferentes elementos estão relacionados uns aos outros. Portanto, postula que um sistema de formação conceitual é constituído por um feixe de relações. Então, nós já temos aí uma outra palavra-chave para pensarmos aqui,
que é relações. Então já temos lá na frente, quando eu falei como primeira a descrição, e agora fica evidente aí relações, fortemente marcada no texto dele. Então descrever um sistema de formação conceitual em Foucault não é apenas uma descrição direta e imediata dos próprios conceitos, como levantamentos exaustivos, estabelecimento de traços comuns, classificações, medidas de coerência interna, nem mesmo teste de compatibilidade mútua. Logo, não é a arquitetura conceitual isolada de um texto, de uma obra ou de uma ciência em um dado momento que interessa como objeto de análise. Para Foucault, o que interessa é determinar segundo que esquemas os enunciados podem estar ligados uns aos outros em um tipo de discurso, estabelecer como os elementos recorrentes dos enunciados podem reaparecer, se dissociar, se recompor, ganhar em extensão ou em determinação, ser retomados no interior de novas estruturas lógicas, adquirir novos conteúdos semânticos, constituir entre si organizações parciais. Foucault acredita que esses esquemas permitem descrever a dispersão anônima dos conceitos através de textos, livros e obras. Dispersão que caracteriza um tipo de discurso e que define entre os conceitos formas de dedução, de derivação, de coerência e também de compatibilidade, de entrecruzamento, de substituição, de exclusão, de alteração recíproca, de deslocamento, etc. Assim, o método proposto vai além de se descrever as leis de construção interna dos conceitos, bem como sua gênese progressiva e individual no espírito de um homem. Então, eu coloco lá, praticamente no final dos meus slides, mas aí surge então a minha terceira palavra-chave, que vai ser dispersão. Então, e que vai ser, no meu final, assim, eu vou concluir o meu entendimento justamente utilizando essas três palavras-chave: descrição, relações e dispersão. E aí, esse modelo de análise apontado por Foucault, de certa forma, encontra-se em um nível pré-conceitual. E esse termo deve ser entendido a partir dos 4 esquemas teóricos que ele postulou em As Palavras e as Coisas e que caracteriza nos séculos 17 e 18 a gramática geral. E aí, quando penso no pré-conceitual, como ele coloca, né? Enquanto em nível pré-conceitual, ao campo em que os conceitos podem existir e as regras às quais esse campo está submetido. Então, os respectivos esquemas apontados por Foucault são atribuição, articulação, designação e derivação. Foucault sinaliza que esses conceitos não necessariamente foram utilizados pelos gramáticos clássicos, nem tampouco permitem reconstituir uma espécie de sistema mais geral, mais abstrato, mais pobre, usando aqui palavras do próprio Foucault, da maneira em que estão no texto, mas que descobriria por isso mesmo a compatibilidade profunda desses diferentes sistemas aparentemente opostos. E aí, a partir desses esquemas teóricos, ele vai nos dizer que, a partir desses esquemas, é possível descrever como se pode ordenar e desenrolar as diferentes análises gramaticais e que formas de sucessão são possíveis entre as análises do nome, do verbo, dos adjetivos, a que se refere também a fonética ou mesmo a sintaxe e que dizem respeito à língua originária e as que projetam uma língua artificial. Essas diferentes ordens possíveis são prescritas pelas relações de dependência que podem ser demarcadas entre as teorias da atribuição, da articulação, da designação e da derivação. Aí, um segundo ponto, ele vai nos dizer que também, por meio desses esquemas teóricos, é possível a gramática geral definir um domínio de validade, um domínio de normatividade e um domínio de atualidade. Esses 3 domínios, na verdade, quando pensamos em validade, estamos pensando nos critérios em que é possível discutir a verdade ou a falsidade de uma proposição. Quando pensamos no domínio da normatividade, estamos pensando critérios em que certos enunciados são excluídos ou sendo excluídos como não pertinentes ao discurso. E num domínio de atualidade é possível compreender as soluções adquiridas, definindo os problemas presentes, situando os conceitos e as afirmações caídas, no caso em desuso. Aí tem um terceiro ponto em que ele coloca que as relações, que é possível por meio desses esquemas ainda descrever as relações que a gramática geral mantém com a álgebra cartesiana e pós-cartesiana, com o projeto de uma ciência geral da ordem, com uma análise filosófica da representação e as teorias
com a história natural, os problemas da caracterização e da taxonomia, com a análise das riquezas e os problemas dos signos arbitrários, de medida e de troca. Nesse ponto, na verdade, ele está retomando alguns aspectos em que, de fato, assim, acho que todos esses, quando eu coloco no nível preconceitual, retomando uma discussão que ele já vinha conduzido nas palavras e as coisas. Então, assim, por eu não ter ainda experienciado a leitura dessa obra, então talvez eu não fale com tanta propriedade conforme está lá nas palavras e as coisas, mas estou falando a partir do meu entendimento aqui no próprio capítulo da formação dos conceitos. E por último ele coloca que esses esquemas teóricos, a descrição deles conforma uma forma simultânea e sucessiva possíveis, sob a forma da escolha alternativa, da modificação, da substituição, as diversas concepções do verbo ser, da ligação do radical verbal e da desinência para o esquema teórico da atribuição, as diversas concepções dos elementos fonéticos do alfabeto, do nome, dos substantivos e dos adjetivos para o esquema teórico da articulação, os diversos conceitos de substantivo e substantivo comum, de demonstrativo, de raiz nominal e por aí vai, para o segmento teórico da designação, e os diversos conceitos de linguagem originária e derivada, que vai estar no segmento teórico da derivação. Então, para ele aqui, o nível preconceitual destacado não remete nem à idealidade e nem uma gênese das abstrações. Para Foucault, o que temos que pensar o nível preconceitual para ele, ele vai estar no nível do próprio discurso